E aí, galerinha, como é que estamos? Tudo tranquilo com vocês? De acordo com o que a gente já viu nas aulas passadas, a gente poderia definir qual tipo de sistema que está apresentado nessa imagem, né? A gente teria esse balão da esquerda com uma substância pura, né? E o balão e o becker da direita com uma mistura, né? Onde tem mais de um componente, certo? Acho que isso aí ficou bem claro na outra aula. Mas se a gente pegar que tem dentro desse tubo de ensaio aqui agora, vocês poderiam me dizer se isso aqui é uma substância pura ou é uma mistura? Difícil, né? Por isso que o que a gente vai ver nessa aula de hoje seria como determinar esse tipo de substância ou mistura, se a gente quiser saber, ok? Através da curva de aquecimento, certo? O que é a curva de aquecimento? Seria um gráfico, tá, que demonstra o comportamento de uma amostra frente ao seu aquecimento. Tá? E isso aí vai determinar a pureza de uma amostra. E eu vou ter ali, na parte do gráfico, os pontos de fusão e pontos de ebulição, de sólido até gasoso, né? E aí vão ser definidos, de acordo com algumas características, a que substância a gente está se tratando. Tá? Então vamos olhar o gráfico. Por exemplo, a substância pura, tá? Ela apresenta dois patamares: fusão e ebulição constantes. Então, se eu for ver ali o sólido, certo? À medida que eu vou dando aquecimento nesse sólido, eu chego ali no ponto de fusão, ou seja, onde ele começa a se transformar de sólido para líquido. E eu tenho ali um ponto de fusão. Esse ponto de fusão dele de sólido até ele transformar em líquido é uma temperatura constante, certo? Depois eu vou fornecendo mais calor, tá? E ele vai se transformar de líquido, né, a vapor, através da ebulição. Então lá em cima eu tenho um processo de ebulição, né, o ponto de ebulição a uma temperatura constante. Se eu continuar fornecendo calor a esse sistema, ele vai passar para o estado gasoso, né? Eu vou aquecendo uma substância que já está naquele estado gasoso, certo? Então eu tenho um sólido, tá? Forneço calor a esse sólido, tá? Aí ele entra num processo de fusão, ou seja, o sólido começa a passagem do formato sólido para líquido. Enquanto esse processo de fusão, eu tenho sólido mais líquido, tá? Isso a uma temperatura constante, que é o ponto de fusão, certo? A linha reta significa que eu tenho uma temperatura constante. Fornecendo calor, né, eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido, e quando chega ao processo de ebulição, eu tenho o líquido mais o gás, certo? Onde eu entro num processo que é o ponto de ebulição, que está se transformando de líquido para gás. Isso a uma temperatura constante, certo? E se eu continuar fornecendo calor, né, ele vai continuar sendo as moléculas gasosas, né, vão receber esse calor já no estado gasoso, posterior a esse processo de ebulição. Então, vocês podem ver lá que em azul, né, eu tenho uma temperatura constante, tanto para ponto de fusão quanto para ponto de ebulição. Isso significa que eu tenho uma substância pura, certo? Numa mistura comum, certo? Ela não apresenta patamares, por exemplo, pontos de fusão e ebulição constantes. Ela apresenta fusão e ebulição variáveis, certo?
Então, olhando para o gráfico, eu tenho ali o sólido, forneço calor, eu tenho um processo de fusão, né? A temperaturas variáveis, tanto que tem representado ali o ΔT, que seria a temperatura final menos a temperatura inicial. Vou fornecendo calor, quando ele está no formato líquido, ele vai para um processo de ebulição, que também ocorre a uma temperatura variável, ela não tem uma temperatura fixa. Tá entendendo? Então, ele não apresenta patamares. A fusão e a ebulição são variáveis, que é o caso representado aqui. Eu tenho o sólido, né? Faço o aquecimento desse sólido, chego à fusão, onde ele está no formato sólido e vai passar para o formato líquido, só que as temperaturas são variáveis, temperaturas diferentes. Continuo fornecendo calor, né? Quando ele está no estado líquido, e ele passa do estado líquido ao estado gasoso através da ebulição, sendo que também, nesse caso, a temperatura variável. Tá? Então tem tem vários pontos de temperatura ali. Então podem ver pelo risco vermelho, tá? Que aí nesse caso eu tenho uma mistura. Eu não tenho mais uma substância comum, porque eu tenho essas variações, certo? Mistura eutética, tá? São misturas especiais. Quando eu não tenho uma mistura comum, eu tenho uma mistura eutética e tenho uma mistura azeotópica, tá? Que aí elas têm características diferentes. Então, por exemplo, a mistura eutética, somente um patamar. A fusão é constante. Se você observar no gráfico, né, observando ali, a fusão é constante, ou seja, numa temperatura constante, e o ponto de ebulição lá, ele apresenta temperaturas variáveis, certo? Que é o caso aqui, eu forneço calor a um sólido, ele entra no processo ali que é chegar até o ponto de fusão, onde está o sólido mais líquido, a temperatura constante. Sigo fornecendo calor, ele chega no processo de ebulição, onde o líquido está se transformando em gás, a temperaturas variáveis, certo? Então, quando é que eu tenho uma mistura eutética? Quando eu tenho a fusão constante e a ebulição variável. Tá? Um exemplo é essa solda comum, que é uma mistura de chumbo mais estanho, que ela se funde a temperatura constante. Certo? Mistura isotópica, somente um patamar. Quando eu tenho a ebulição constante e a fusão é variável, como está representado no gráfico aí. Então, eu forneço calor a um sólido, aí no momento que ele está se transformando sólido mais líquido, eu não tenho uma temperatura constante, eu tenho uma temperatura variável, certo? Continuo fornecendo calor, quando essa substância está no formato líquido, e ela vai chegar no ponto de ebulição. Só que esse ponto de ebulição, a passagem do líquido para gás, vai ser constante, é uma temperatura constante, certo? Então aí eu tenho uma mistura azeotópica. Tá entendido?